Você já se frustrou com um político porque ele não resolveu tudo? Já ouviu alguém dizer: esse presidente não fez nada ou esse governador acabou com o Estado? Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Será que a gente sabe de fato o que um político pode ou não pode fazer? Eu sou o Paulo Henrique e você está no canal Pensar Política. Seja bem-vindo. Aqui a proposta não é defender o político, é entender a função, o limite e a responsabilidade. E antes de começar, já deixe o seu like. No Brasil, a gente criou uma relação estranha com o político. A gente espera tudo de uma pessoa só, que o presidente resolva economia, saúde, educação, segurança pública, preço de alimento e até o comportamento da sociedade. É como se ele fosse pai, chefe, salvador e vilão ao mesmo tempo. E isso não é acidente. Nossa cultura política sempre girou em torno de pessoas e não de instituições. Desde o Império, passando pela República Velha, pelos coronéis, pelos generais, até chegar aos presidentes carismáticos. A lógica sempre foi: quem manda? E não como funciona o sistema. Isso criou uma ideia perigosa, a de que o poder mora numa pessoa. Essa é a heurística da disponibilidade em ação. Nossa mente prefere o concreto, o visível. É mais fácil culpar ou idolatrar uma pessoa do que entender um sistema complexo. Vamos simplificar. Um político não governa sozinho, ele depende do Congresso, assembleias legislativas, orçamentos, leis, judiciário, regras constitucionais. Um governador, por exemplo, não pode fazer tudo que promete. Um presidente não pode simplesmente mandar. E quando isso não é explicado, a frustração vira raiva. A gente volta desejando que alguém dê um jeito. Mas política não funciona por desejo, funciona por processo, por negociação. E quando o processo trava, a culpa recai sobre a pessoa. E aí nasce a narrativa. Não deixou governar, ou ele é fraco. Sem discutir o sistema. Isso é o viés de atribuição fundamental. Nós tendemos a atribuir o sucesso ou o fracasso às características pessoais do indivíduo, ignorando o contexto e as restrições sistêmicas. Essa confusão interessa a muita gente. Interessa a quem promete o impossível, interessa a quem governa sem explicar os limites, interessa a quem prefere um eleitor frustrado do que um eleitor consciente. Quanto menos você entende o sistema, mais fácil é te vender um salvador. Aqui entra a parte difícil. Quando a gente não entende o papel de cada cargo, a gente vota mal, cobra errado e até se frustra errado e acaba trocando 6 por meia dúzia. Não porque é burro, mas porque não foi ensinado. Eles exploram o viés da negatividade. É mais fácil focar no que deu errado e culpar uma pessoa do que entender a complexidade do que deu certo. Só que apontar os erros não resolve o problema. O que resolve é você aprender a enxergar os fios que estão tentando amarrar na sua mente agora mesmo. Mas como a gente rompe com isso? Como deixar de ser a peça que eles movem no tabuleiro? Este ano você vai ser bombardeado por promessas de governadores e presidentes. Eles vão tentar usar a sua raiva, o seu medo, a sua esperança. Para se libertar disso, você só precisa de um exercício. Sempre que você sentir aquela vontade incontrolável de defender o seu político ou atacar o inimigo dele, pare, vá até o espelho, se olhe e pergunte: se essa mesma frase, esse mesmo erro, essa mesma atitude viesse do político que eu mais odeio, eu estaria aplaudindo ou denunciando? Se a sua resposta mudar, dependendo de quem fez, você não está defendendo um valor. Você está apenas sendo o eco de um ventríloco. Você entregou a sua bússola moral para um estranho. Da próxima vez que você sentir raiva de um adversário político, pergunte:
Esse ódio nasceu de uma experiência real minha ou foi plantado por um post, um vídeo, um discurso? Se esse ódio tem um autor que não é você, você está sendo usado como bucha de canhão em uma guerra que não é sua. Eles brigam no plenário e depois vão jantar juntos. E você briga com a sua família. Agora que já entendemos alguns pontos de manipulação, vamos entender qual a função de cada político. O governador, resumindo, cuida da segurança pública, polícia militar, polícia civil, sistema prisional, educação, ensino médio e universidades estaduais, a saúde, hospitais de referência de alta complexidade, distribuição de medicamentos de alto custo, a infraestrutura, transporte intermunicipal, saneamento e energia. O presidente da República, de forma resumida, é responsável pela economia, moeda, inflação, é responsável pela segurança nacional, é comandante do Exército, da Polícia Federal, é responsável pelas relações internacionais, ele é gestor do orçamento federal, ele pode propor leis, ele pode propor reformas administrativas, ele pode sancionar ou pode vetar leis vindas do Congresso. Essas são as funções de cada cargo. Mas tem uma verdade que ninguém te conta. O presidente e o governador não fazem nada sozinhos. Eles dependem do Congresso e das assembleias. Aquele projeto que você gostou só vira realidade se o Congresso deixar. Aquele imposto que você odeia só existe porque eles votaram a favor. Eles são os donos do cofre. Nesta eleição, pare de olhar apenas para o Salvador no topo. O maior erro do brasileiro é escolher um presidente com cuidado e votar em um deputado e um senador que ele nem sabe quem é. Escute o que eu vou te dizer. Votar em um parlamentar que você não conhece é o mesmo que você estar andando na rua e entregar a chave da sua casa para um estranho. Você faria isso? Pois é exatamente o que você faz na urna. Você entrega a chave do seu país, dos seus impostos, do seu futuro para alguém que você nem sabe o que pensa. Pare de dar a chave da sua vida para estranhos. Nos vídeos anteriores vimos como a nossa mente é usada, a nossa raiva, a nossa ideologia, a nossa fé, nosso apego às ideias. E hoje nós vimos como a nossa expectativa irreal é ferramenta deles. O pensar política existe para tirar a política do campo da fantasia e trazer para o campo da realidade, sem heróis, sem vilões e sem ilusão. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, deixe um comentário e se não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado, até o próximo vídeo.